Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai conversar com o querido Mário Ezequiel, que é da Bórea Consultoria. Olá, Mário, seja muito bem-vindo. Oi, Ju, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E aproveitando, parabéns aí pelas iniciativas, pelo Busca Ju, pelas várias iniciativas que você está trazendo para esse mercado, que eu acho que é bastante carente numa série de oportunidades que você está fomentando aí. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado. Obrigada, Mário. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para a live. Muito obrigada também por ser um apoiador do Busca Ju desde o início, né? Desde quando ainda era uma ideia, você já estava nos apoiando. Muito obrigada, Mário. Mário, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a Bórea. E eu gostaria que você iniciasse contando para a gente sobre a sua história, né? Como que você chegou nisso? Eu conheço um pouco do seu histórico, né? Mas, enfim, conta para a gente como é que aconteceu, como é que surgiu a advocacia na sua vida, a consultoria para escritórios de advocacia. Deixa a gente entender um pouquinho sobre essa sua trajetória, por favor. Tá, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu não sou advogado. Acho que muitas pessoas pensam que eu sou advogado. Eu não sou advogado, eu sou economista. A minha experiência nesse mercado beira já os 40 anos, sendo que os últimos 20 voltado para a história de advocacia. Então, antes dessa experiência, até 2000, eu sempre trabalhei em multinacionais. Na época de faculdade, uma empresa de auditoria, Arthur Andersen, era uma empresa multinacional. Depois, a Nielsen, que é uma empresa de pesquisa de mercado, a Hertz, locação de veículos. E antes de ir para o Matos Filho, eu estava no BCG, The Boston Consulting Group, como Regional Controller do Brasil e da Argentina. Em 2000 surgiu a oportunidade para eu administrar um escritório que é o Matos Filho Advogado, hoje talvez um dos escritórios mais renomados da América Latina. Quando eu fui para lá em 2000, o escritório tinha apenas 8 anos e não era do tamanho que é. Então eu fui para ajudar o escritório a organizá-lo de um ponto de vista empresarial, ou seja, ter um escritório com toda a estrutura de uma empresa. Na época, os escritórios estavam começando a crescer. No começo dos anos 2000, os escritórios não eram tão grandes como são hoje. Em função das privatizações do governo da década de 90, eles cresceram e aí começaram a perceber que precisavam se organizar como sociedade empresarial. E eu fui lá para fazer tudo do ponto de vista administrativo. Então, na época, não tinha recursos humanos, era criar a área de recursos humanos, plano de carreira, avaliação de desempenho, criamos uma universidade corporativa, depois marketing, na época era uma heresia, não se podia falar em marketing, a gente criou um departamento de marketing no início dos anos 2000, sempre respeitando o código de ética. Hoje, marketing faz parte dos escritórios, né? Você tem várias empresas especializadas em marketing para a área jurídica, obviamente tomando cuidado que a regulamentação demanda para esse mercado, e aí informatizei o escritório. Em 2016, depois de 16 anos no Matos Filho, eu decidi montar uma consultoria que é a Bórea. Então, há 4 anos, tenho a tentar ajudar escritórios de advocacia no Brasil inteiro, de diferentes tamanhos, a se organizar do ponto de vista de gestão para que possam ser escritórios mais organizados e, portanto, ter mais oportunidade do ponto de vista empresarial. Legal. Tô vendo o seu livro aí atrás de você, o meu tá aqui. Que legal. É um livro excelente. O meu é autografado, é do outro lado que tem o autógrafo. O meu tá autografado aqui, ó. É um livro excelente. Acho que foi o primeiro livro a respeito de gestão legal mesmo que eu li e que eu realmente falei assim, nossa, dá para aplicar tudo, né? Tudo faz sentido. E é um livro, ele é um livro pequeno, ele é muito objetivo, ele tem atividades, né, para fazer. Ó, o meu tá todo marcado aqui, tem marcações, enfim. É um livro excepcional, assim. Foi quando que você fez o lançamento dele, Mário? Eu fiz em 2016, exatamente no momento que eu estava saindo do Matos Filho. Quer dizer, a experiência que eu tive lá, eu já tinha, eu escrevia para uma época para um site Última Instância, depois passei a ter uma coluna na Conjur, que era um vídeo sobre gestão, e aí todo esse material que eu fui acumulando, eu decidi escrever um livro exatamente com esse objetivo que você falou, ser bem objetivo,
com algumas coisas bem práticas vividas por mim, nada muito complexo. O que eu observo é que muitas vezes a grande maioria dos advogados não tem muita paciência para a parte de gestão, não gostam muito. Então, quanto mais objetivo, mais direto, mais sucinto eu pudesse ser, eu achei que poderia ser mais contributivo. A ideia era exatamente essa, gerar algo que pudesse agregar valor. E aí que você falou, criar alguns exercícios, algumas reflexões para cada tema abordado. Eu faço ali algumas provocações para que quem estiver lendo possa refletir a sua realidade, se tem, se não tem, o que precisa, e ao concluir a leitura, de uma certa forma, ter extraído da leitura algo prático, algo palpável que pudesse ser aplicado no dia a dia, e não ficar só no campo teórico, no campo filosófico. Com certeza você conseguiu alcançar o objetivo. Assim, eu acho que eu sempre indico o seu livro, porque eu acho que é exatamente isso que ele leva, né? Ele leva uma coisa prática mesmo. Fica fácil da pessoa depois ela agir em relação àquilo que ela leu, né? Porque ela já fez anotações, enfim, ela já refletiu e ela começa a juntar as coisas para tomar algumas atitudes. Muito legal, parabéns pelo livro mais uma vez, porque é excelente. Mário, a gente está num momento extremamente atípico, né? Nunca vivemos nada parecido com o que a gente está vivendo agora. Como é que você enxerga isso, o impacto disso nos escritórios de advocacia? Como que está a movimentação em relação aos escritórios, em relação também a esse momento que nós estamos vivendo? Conta um pouquinho para a gente o que você está sentindo do mercado jurídico nesse momento, por favor. Bom, de fato, todo movimento, isso em qualquer mercado, em qualquer momento da história, que nos obriga a sair de um padrão, gera desconforto. É o famoso sair da zona de conforto. E o que nós estamos vivendo aqui é algo em escala global, no nível talvez nunca presenciado por todos nós. Então, isso nos obrigou a refletir sobre uma série de coisas e sair da zona de conforto. O que eu tenho observado é, primeiro ponto, que os escritórios obrigatoriamente estão tendo que passar por uma reflexão. Óbvio que essa reflexão já existia anterior a isso. Por quê? Porque o mercado vem mudando, o mercado como um todo, e na área jurídica não é diferente. Seja em relação à informatização, que vem mudando como fazer, a forma. Eu falo, a informatização muda, não o direito, mas muda a forma de fazer, né? Eu dou sempre como exemplo o peticionamento eletrônico, que já está há muito tempo. O que ele mudou? Ele mudou o jeitão. Eu continuo peticionando do mesmo jeito, eu tenho que escrever, eu tenho que pedir, fazer isso. Só que antigamente eu fazia em papel, protocolava, carimbava, depois quando eu queria acompanhar, tinha que ir lá, baixar. Hoje o que eu faço? Eu faço eletronicamente. Eu mando isso através de um arquivo, eu acompanho eletronicamente. O que mudou? Mudou a forma, o jeito. O peticionamento continua o mesmo. E aí, não vou dar exemplo aqui, mas inúmeras outras coisas. Só que a Covid, né, essa quarentena veio, e como algumas pessoas têm usado esse termo, eu acho bem, ele está servindo como um catalisador. Ele está acelerando, ele acelerou muitas das mudanças que provavelmente aconteceriam ao longo de um determinado tempo. O que ele fez? Ele agilizou. O próprio home office, né, que eu acho que é o mais palpável, ele já existe há muitos anos, já se fala isso há muito tempo. E havia uma resistência. Não dá, não funciona para advogado, ele precisa estar presente aqui, como é que eu vou gerenciar essas pessoas, como é que eu vou administrá-las? O que aconteceu foi o seguinte, do dia para a noite todo mundo foi obrigado a entrar nisso, e nós estamos convivendo com isso. E muitas daquelas pessoas que eu falava, eu já falei disso, eu cheguei a fazer projeto no escritório que eu estava há mais de 10 anos, mostrando a vantagem econômica que era de home office, e havia uma resistência. Não é que funciona mesmo, não é que está legal. Então, o que espera agora disso é que, mesmo voltando ao modelo, alguns escritórios já estão voltando, no modelo híbrido, isso é um aprendizado. Eu também costumo usar a expressão que nós vivemos em beta. O que é isso? Você coloca no ar sem estar pronto. Né? Os sistemas hoje não tem mais tempo de você simular, testar, depois de testado, aprovado, colocar no ar. Em TI isso é muito comum, né? O Facebook coloca no ar uma nova versão que não está sendo pronta. Vai aparecendo bug, eles vão corrigindo o bug. E você vai indo. Nós precisamos disso. Como o advogado é muito conservador, ele tem uma resistência. Então, eu os provoco nesse sentido. Home office é clássico. Colocamos no ar e fomos aprendendo. Como é que eu gerencio a distância? No começo, alguns escritórios marcavam reunião com a sua equipe toda manhã, 10 minutos para repassar a agenda. No final do dia, mais 10 minutos para fazer um follow-up. Para alguns funcionou, para outros não funcionou, muda. De novo, vamos aprender com a startup. Errou, corrige rápido. Nós vamos errar. Então, quando eu coloco no ar algo que não está 100% pronto, e muitas vezes eu sou obrigado a fazer isso cada vez mais, eu vou corrigindo isso ao longo do tempo. Nenhum problema.
vamos lá, errou, corrige, errou. O mais importante é diagnosticar isso rapidamente para a gente fazer algo que possa consertar. E o que eu digo muito, e que eu tenho falado, já falava há muito tempo, e aonde eu tenho procurado contribuir, é o sócio entender que ele é um empresário. Muitas vezes o sócio não se atenta a isso. Então, além de advogado, que é uma condição sine qua non, que para ser sócio de escritório de advocacia, você obrigatoriamente tem que ser advogado. Então, assim, entender que ele é empresário, ele tem um negócio. Então, parte do tempo dele, e geralmente é 99,9%, exerce a advocacia, ele entender que parte do tempo dele tem que ser dedicado a pensar no escritório. Não tem como. Às vezes eu ouço de alguns sócios, Mário, não quero me envolver com isso. Eu falo, sinto muito. Se você tem um escritório, você tem que... Se você não gosta, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar de advogado num escritório, vai prestar concurso e vai ser juiz, promotor, delegado, enfim, faz alguma outra coisa. Mas se você quer ter um negócio no escritório, você vai sim ter que se envolver. Você pode e deve delegar o operacional. Não é você que vai fazer o orçamento, não é você que muitas vezes vai fazer o processo de seleção. Mas a tomada de decisão, para onde nós vamos, o que fazer, essa é uma decisão do sócio. Então, parte do tempo do sócio, sim, tem que ser pensar no negócio. Na sua agenda, você vai ter que separar, e aí cada um da forma que acha mais conveniente para a sua gestão, mas você vai ter que separar das suas horas diárias uma parte para pensar no negócio, para gerir o seu escritório, para administrá-lo. Então, esse é um papel fundamental e que eu observo com razoável frequência a dificuldade de muitos sócios entenderem esse papel e, portanto, não se dedicarem. E aí você corre o risco, obviamente, de ser, muitas vezes, o que eu já observei, um excelente advogado. Do ponto de vista técnico, pessoas muito competentes e que montam o escritório e quebram. Por quê? Porque, apesar de serem tecnicamente muito bom, não ter uma afinidade ou uma habilidade em gerir, em empreender, né, ser sócio ser um empreendedor, às vezes quebra. Coisas simples, como esquecer de faturar, ou faturar e esquecer de cobrar, ou ter controles ruins e perde prazo, apesar de ser muito bom tecnicamente. Então, isso é gestão, isso é administração. E cada vez isso mais está presente. Esse movimento que você falou da Covid tem forçado, e eu tenho observado isso, os escritórios cada vez mais, independentemente do tamanho, buscar auxílio para se organizar. Porque precisa, porque a competição aumentou. Hoje, mais de 1.200.000 advogados, aproximadamente 100.000 sociedades de advogados no país, muitas delas bastante competentes. Então, você tem uma concorrência muito grande. Então, às vezes, você encontra em diferentes escritórios. Só que aquele mais organizado, por exemplo, vai conseguir praticar um preço menor, ter uma margem boa, porque ele administra bem, ele vai ter uma competição, oferecer uma competição àquele que não tem esse controle mais rígido. Então, ou você se organiza, ou você se prepara para isso, ou eventualmente você pode estar fora do mercado. Então, é esse um pouco o papel que eu tenho observado aí no mercado como um todo. Legal. Assim, realmente a gestão do escritório, ela ficou mais aflorada, essa necessidade, né? Então, obviamente já era necessária antes, mas hoje ninguém tem dúvida disso, né? Porque antes dava para você dar uma enrolada, enfim, ir levando as coisas. Só que hoje em dia, com o isolamento, com o home office, ou você realmente se profissionaliza na parte de gestão e ajusta as engrenagens, ou então fica mais complicado ainda do que antes para você seguir com um bom negócio, né, no escritório de advocacia, em qualquer outro negócio, mas enfim, para escritório de advocacia também. E aí, Mário, eu queria entender o que exatamente que a Bórea tem feito e como você e a Bórea têm contribuído nesse momento, né? Como é que vocês têm feito para ajudar os escritórios nesse momento tão atípico, tão diferente que nós estamos vivendo? Então, acho que assim, para resumir, eu acho que o papel da Bórea, meu papel, tem sido ajudar os escritórios a serem mais lucrativos. Sim, no final do dia é exatamente isso, ajudá-los a serem mais lucrativos. Nós vivemos num país capitalista, não é aqui não cabe nenhum juízo de valor. O escritório não é uma cidade filantrópica. Ele tem que ter resultados para remunerar os seus sócios, eles investiram lá. Então, o que eu busco no escritório é fazer com que eles sejam mais lucrativos. E de que forma?
um pouco é isso, entender, fazer o sócio entender que ele é um empresário, portanto, ele tem que dedicar parte do tempo dele, sim, em pensar no negócio e, portanto, geri-lo. E aí as ações mais práticas que eu tenho feito é, para planejamento estratégico, ajudar os escritórios a se organizar, pensar. Eu costumo dizer que de todas as ferramentas de gestão, o planejamento estratégico é o mais importante. Quando você tem uma boa estratégia definida, todos os demais investimentos, se alinhados com essa estratégia, farão com que você não jogue dinheiro fora, que você canalize os investimentos e as ações em prol da sua estratégia. E aqui um diferencial, o que eu tenho observado também todo esse tempo, que muitas vezes escritórios ou empresas fazem planejamento estratégico, mas não conseguem operacionalizar. E tem um dado importante que quem contribui com isso é a cultura. Né? Você precisa entender a cultura da sociedade. Então, eu tenho feito projetos junto com uma parceria, que é uma outra empresa chamada Culture Speaks, de um grande parceiro, que foi parceiro meu no Matos Filho durante muitos anos, que é o Carlos Lacaz, é mestre, doutor pela USP, em clima organizacional, nessa parte. E a gente desenha projetos e a gente ajuda o escritório a desenvolver estratégia olhando para a cultura. Temos feito também bastante a área de redesenho de modelo societário e remuneração de sócios, para que haja um alinhamento entre os sócios e aquilo seja mais produtivo, todos estejam confortáveis. Eu não acredito muito em produto de prateleira para escritório. Então, tudo é desenhado especialmente. Esse é um grande diferencial que eu tenho oferecido da Bora. Hoje a Bora sou eu e mais um consultor, que é o Renato Nakagawa, trabalhou comigo também muitos anos no Matos Filho, onde na área financeira, por exemplo, eu tenho oferecido muito essa parte de precificação, de rentabilidade, exatamente para ajudar os escritórios a serem mais lucrativos, BI, Business Intelligence, ou seja, como ter acesso a essas informações. Então, com o Renato, que também é um profissional que está há muito tempo no mercado jurídico e conhece bem, e implantamos isso no Matos Filho. Hoje, ele, como consultor da Bora, também tem nos ajudado a fazer isso. E o diferencial é o que eu falei, a Bora sou eu, Renato, e nesse trabalho de parceria com o Lacaz. Então, quem contrata a Bora sabe que está contratando a nós. Nós estamos envolvidos, não tem mais nenhum terceiro, não tem nenhum profissional mais júnior envolvido. Quem contrata a Bora sabe que vai falar o tempo todo, ou comigo, ou com o Renato, ou comigo, com o Renato, ou com o Lacaz. Somos profissionais já com uma certa idade, uma certa experiência, e é esse o formato que eu tenho, que eu criei, e acho que tenho sido mais contributivo para a sociedade. Ter a garantia de que quem contrata a Bora está levando esses consultores e ninguém mais. Legal, muito bom. Bom, já é uma boa garantia, né? Com certeza. Espero. Com certeza, Mário. Ô, Mário, para a gente concluir a conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. A sua experiência ela é muito valiosa para o mercado jurídico, não só pelo seu histórico, mas a sua atuação atual no mercado é realmente muito valiosa. Eu te conheço um pouquinho mais, já tive a grande honra de fazer um projeto, né, junto com você. Foi muito enriquecedor para minha vida pessoal, para minha carreira, enfim, é algo que vou levar para sempre, com certeza foi muito importante para mim. E aproveitando isso, que para mim foi tão importante, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo ao vídeo, para que você deixe algo aqui para contribuir para todo mundo, né, que puder assistir ao vídeo. Bom, o recado que eu deixo final é o seguinte: vamos ser otimistas. Eu sou otimista. É bem verdade, nós temos que ser otimista realista. Nós estamos enfrentando uma recessão, isso é um dado, não dá para ignorar. O Brasil deve ter uma recessão esse ano próxima a 6%. O mundo está em recessão. Então, isso não dá para ignorar. Mas, frente a isso, existe uma série de oportunidades, olhando para a área jurídica. Então, eu falo, quando ele define estratégia. Vou dar alguns exemplos rapidinho aqui. RJ, recuperação judicial. Se o país está em recessão, é óbvio perceber que muitas empresas não vão ter condições de sustentar e vão demandar um apoio jurídico em relação à recuperação judicial. E aí poderia dar outros exemplos. Então, existe sim uma série de oportunidades, né? E eu costumo dizer também para o advogado que, em geral, ele é refratário a mudanças, ele não gosta, ele é uma pessoa conservadora, e eu brinco dizendo assim: você, advogado, devia ser quem mais gosta de mudança. Por quê? Porque toda mudança demanda uma regulamentação, seja uma lei, uma norma, um regulamento. E quem faz o elo entre a sociedade e essa nova regra é o advogado. Então, toda vez que eu mudo alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, digamos que amanhã vingue criptomoeda, né? E aí todo o mercado internacional financeiro vai ser reescrito. Como é que eu, Mário, faço um contrato em Bitcoin, por exemplo? Provavelmente eu vou precisar de uma ajuda de um advogado. Então, toda vez que houver a mudança, vai
ocorrer uma regulamentação. E isso, as mudanças, eu falei, já eram 3 campos de oportunidade para advogado. O primeiro dela é de advocacy, muitos escritórios atuam nessa, que é ajudar o legislador a fazer a lei. Se eu estou mudando, exemplo recente, LGPD, exemplo atrás, compliance, exemplo mais atrás ainda, que a gente enfrentou, foi comércio eletrônico. A lei não tinha para comércio eletrônico, você adaptava. Então, primeiro, ajudar o legislador a fazer a lei, a fazer a norma. Isso é uma oportunidade para advogado, isso gera negócio. Segunda oportunidade, o consultivo, que é ajudar a sociedade a se adequar a essa lei. Mudou a reforma, veio uma reforma tributária, mudou os tributos, como ajudar o escritório? É oportunidade para advogado, se organizar para tirar proveito da nova legislação. Terceira oportunidade, o contencioso. Muitos não vão buscar o apoio do advogado, vão cometer erros, seja em LGPD, seja em reforma trabalhista, reforma tributária, vão infringir, provavelmente poderão ser autuados, e aí eu vou precisar de um advogado para me ajudar a defender. Então, para cada mudança, veja bem, eu tenho oportunidade no advocacy, ajudar o legislador a fazer a lei, a norma, o regulamento, o consultivo, ajudar a sociedade a se beneficiar e utilizar essa nova lei, e o contencioso, que é no campo aqueles que não se atentaram a se adequar à nova regulamentação, vão precisar do advogado. Então, o recado final é esse: seja otimista e não seja refratário à mudança. Ame as mudanças, porque elas geram, sim, inúmeras oportunidades. Cabe a você, advogado, ficar atento aonde essas oportunidades estão e como melhor aproveitá-las. Excelente, Mário. Daria para a gente ficar aqui vários 20 minutos com o BuscaJur, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada por tudo que você falou, pela contribuição que você faz hoje para o mercado jurídico, que você dá, né, para o mercado jurídico. Obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite e por ser um grande parceiro do BuscaJur. Obrigadão, Mário. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou muito feliz e honrado com isso e reitero aqui meus parabéns pelo seu esforço e iniciativa de fomentar esse mercado que é razoavelmente carente dessa parte de gestão. Obrigadão e até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.